Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Boa noite, pessoal. E aí, vocês estão desanimados, hein? Vocês estão preocupados com o peixe? Boa noite, pessoal. Boa noite. Aí melhorou, agora tá da Diogo, né? E aí, Vi, passou o susto já, Vi? Acho que a gente combinou que a Viviane vai fazer uma oração no meio da entrevista. Se ela estiver viva até lá, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, só uma correção do que o Aldo falou e que é interessante, eu preciso fazer essa correção. Ronde foi o primeiro lugar que eu pedi para vir, então esse negócio que não tinha vaga na agenda é conversa do Aldo. Quer me queimar com você, entendeu? Esse japonês é esperto, deixa ele comigo. Mas Ronde foi o primeiro lugar, eu falei, olha, nós estamos indo para o Japão e a ideia é que a gente possa começar por Ronde. E aí ele disse, não tem vaga, não quero mais. E eu vou mostrar o e-mail aqui na tela para vocês verem como vai ter a foto dele, então vocês não tem como negar. Muito bem, pessoal, um ano se passou, né? Faz um ano passado, exatamente na mesma data. Alex, estou bem aí, Alex, na câmera? Você vai me guiando aí, Alex, tá? O ano passado nós tivemos na mesma data aqui, e como o Aldo colocou, não que vocês estejam precisando de ajuda. Na verdade, todos nós precisamos de ajuda, né? E quando nós tivemos o primeiro convite, o ano retrasado, na verdade, confirmando a nossa vinda ao ano passado, nós já esperávamos que pudéssemos ajudar em algo. Mas ficava uma dúvida de que maneira nós poderíamos ajudar, de como nós podemos ir ao Japão e ajudar os brasileiros, enfim, quem estiver por lá, seja brasileiro ou não. E quando nós chegamos aqui, trouxemos na mala alguns livros e aí nos deparamos com algumas questões que nós poderíamos ajudar, como por exemplo as palestras. E assim fizemos no ano passado. O ano passado nós rodamos 9.200 quilômetros aqui dentro do Japão, visitamos uma média de 10 municípios, né, 10 províncias, 10 cidades, enfim. E conhecemos alguns grupos. Na verdade nós tivemos acho que em 8 grupos. E alguns grupos não quiseram, nós não queremos que você venha aqui e tal. Meio que não conhecia o trabalho. E esse ano, então, um ano depois, nós vamos visitar 15 cidades e 12 grupos. Então, quer dizer, as coisas estão aumentando e, na verdade, isso se deve a vocês, né? Em especial aqui de Ronde, os lugares que nós passamos. Para nós é uma alegria poder retornar, não pelo fato de nós estarmos retornando, mas pelo fato de que vocês também gostaram do trabalho e a ideia é que a gente possa trocar ideias, aproveitar a oportunidade para aprendermos um pouco mais. E aí, quando nós escolhemos o tema cuidar do corpo e do espírito, nós pensamos de que quantas vezes nós nos deparamos no nosso dia a dia pensando em melhorar não só a parte externa, quanto a parte interna. E às vezes nós causamos alguns desequilíbrios, né? Cuidamos um pouco mais do lado de lá, às vezes esquecemos do lado de lá, cuidamos mais do lado de cá, nos preocupamos muito com Deus, de repente esquecemos de Deus. E conversando com a Terumi, assim que nós chegamos aqui, a Terumi fez um comentário muito legal, dizendo que, olha, às vezes nós precisamos nos religar com Deus, né? E a palavra religião tem justamente esse sentido, de religar. E aí muitas pessoas nos perguntam, nós trabalhamos na Rádio Boa Nova já há 10 anos, e as pessoas falam, Adriano, mas o que significa esse religar com Deus? Qual é a melhor religião e tal? E aí nós vamos aprendendo com todos aqueles que já fizeram essa resposta, de que a melhor religião é aquela que toca o nosso coração. Então, independente do rótulo, nós temos que ter Deus dentro de nós. E a partir daí, então, tudo se resolve. Então, quando nós pensamos em cuidar do corpo e do espírito, nós vamos pensar que sempre temos que ter Deus em nossa mente, em nosso coração, e as outras coisas vão se encaminhar, independente das escolhas que nós vamos fazer. Muitas das vezes nós criamos alguns rótulos, ou seja, nos rotulamos como isso, como aquilo, como dessa ou daquela região, daquele lugar, daquela raça, daquele credo, etc. E com isso nos aproximamos de alguns, mas às vezes nos afastamos de muitos outros, né? Criamos um abismo enorme dentro da própria casa, quando nós temos um credo e o outro que está ali colado conosco, convivendo conosco, é de outro. E aí nós não aceitamos a religião do outro, não aceitamos a opinião do outro e queremos mudar. E aí nasce o problema.
Quantas vezes nós temos um problema em casa e falamos, mas quando que surgiu esse problema? E foi lá atrás, né? Numa conversa, numa brincadeira, e se perdeu. A ideia hoje, então, é nós conversarmos juntos aqui e entender como nós podemos cuidar disso. Eu acredito que vocês aqui no Japão já aprenderam a cuidar do corpo melhor que nós lá no Brasil, né? Todos já tomam chá verde de manhã, sim ou não? Toma, não toma? Toma, né, Bia? Agora saiu o Kit Kat de chá verde, olha que beleza. Desembarquei em Narita e já descobri isso. Ou seja, nós temos algumas preocupações aí que nós vamos discutir aqui hoje. Para vocês que não estão acostumados a ver mentor, nós estamos com o nosso aqui hoje encarnado. E ele fica bem atrás mesmo, pessoal. O anjo da guarda fica assim. Então, de vez em quando eu arrepiar, é o mentor enviando alguma coisa. Ontem nós demos palestra lá em Guma e tinha uma moça que estava responsável, enfim, pelos mentores que ia chegar, e ela ficou atrás. E eu esqueci dela durante a palestra, tão preocupado, e fiz uma pergunta e ela falou, mas eu falei, agora desencarnei, acabou, né? O espírito quase saiu do corpo. Mas o Aldo não vai fazer isso com a gente não, né, Aldo? Mas só para deixar bem claro, Aldo, eu estou com o e-mail, vou mostrar. Ontem foi a primeira cidade que eu quis vir. De que maneira nós podemos cuidar do corpo e do espírito? Ou melhor dizendo, utilizando um livro que talvez vocês possam conhecer ou não, chamado Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte, que o mais importante aqui na Terra é cuidarmos da nossa moral. Que nós temos uma dificuldade muito grande com o nosso interior, com o nosso íntimo. Porque às vezes nós conseguimos adiantar ou aumentar a nossa inteligência ao extremo. Temos uma capacidade de criar, de construir, de aprender muito rápido. Porém, às vezes lá dentro no nosso íntimo, a nossa moral está um pouco embaixo, está um pouco atrasada. Por outro lado, ele coloca de que alguns se perdem, né? Se perdem querendo cuidar somente do espírito, da alma. E aí, somente pensa em Deus. Deus fará isso, Deus fará aquilo, Deus faz, e realmente Deus faz. Como Ele fez tudo que nós temos hoje. Mas aí vem um detalhe principal, que nós precisamos fazer a nossa parte. Então aí vem o detalhe do cuidar do corpo. Talvez estejam pessoas aqui que não sejam espíritas, ou não conheçam talvez a doutrina espírita, vale a pena explicar. A diferença entre espírito e alma é dado por Kardec em 1857, quando ele lança o livro em 17 de abril, chamado Livro dos Espíritos. Ele coloca que espírito é quando nós estamos desencarnados, ou seja, mortos. Morreu, nos tornamos espírito. Enquanto estamos encarnados, vivo na carne, ele deu o nome de alma. Ok? Daí de assim, para nós começarmos o bate-papo, senão lá na frente ficamos com uma dúvida danada, o que é um, o que é outro. Então, enquanto estamos vivos, nós somos alma, e depois somos espírito. Ok? Muito bem. E aí nós vamos começar com uma questão interessante. Qual sentido damos ao nosso corpo? Nós já paramos para pensar nisso alguma vez? O que nós estamos fazendo aqui? Que sentido tem esse corpo carnal? O que ele representa para nós? O que ele faz por nós? São bilhões, trilhões de células. O que elas fazem por nós todos os dias? E em especial durante a noite, quando nós estamos dormindo, e muitos de nós nem lembramos, né? Durante a noite ela não faz nada, porque eu estou dormindo. Será? Vocês sabem melhor que eu que alguns órgãos que nós temos no corpo só funcionam, e funcionam bem, depois que nós dormimos. Olha que legal. Mas Adriano, e quando eu passo a madrugada trabalhando ou a madrugada na balada? Aí complica. Por quê? Porque ele vai funcionar de um jeito diferente. E pode ser que lá na frente ele dê sinal dizendo, olha, eu estou aqui e você nunca olhou para mim. Ok? Mas qual sentido nós damos ao nosso corpo? E aí, nosso corpo? Nós trouxemos algumas reflexões de um autor chamado André Luiz, e que ele traz para nós o seguinte: nós aproveitamos o tempo ou desperdiçamos a hora? E aí? Interessante esse comentário. Aproveitamos o nosso tempo ou desperdiçamos a hora? Nós não temos tempo para nada, não sobra tempo. Acordamos cedo, tem que preparar isso, preparar aquilo, sair para o trabalho, chegar no trabalho, fazer muita coisa, chegar na escola, fazer muita coisa, volta para casa, muita coisa para fazer. Mas será que nós estamos aproveitando o nosso tempo mesmo? Aqueles minutos que sobram. No Brasil nós gostamos de fazer essa pergunta, não sei se aqui cabe, eu acredito que sim. Quantas meros nós mandamos por dia, mas com o sentido de ajudar, agradar, apoiar alguém? Quanto tempo nós gastamos na frente de instrumentos, seja ele da tecnologia ou não, mas nós estamos desperdiçando a hora? O tempo está passando e nós estamos preocupados com outras questões.
Adriano, eu lembro muito de Deus, em especial quando está doendo, né? Doeu, Deus aparece. E aí nós vamos compreendendo que a dor é um instrumento divino. Ah, Adriano, não dá para acreditar que você agradece a dor. Eu também não consigo agradecer a dor, dá raiva. Mas é a hora de nós agradecermos. Por quê? Porque é o sinal que algo está acontecendo em nós. Vamos falar de uma outra dor ali na frente, que é a dor moral. Qual é essa dor moral? Orgulho, inveja, ciúmes, egoísmo e por aí vai, uma infinidade. É fácil superar essas dores ou não? É fácil, né? Nós nos deparamos com uma pessoa que nos mostra que somos orgulhosos e nós agradecemos, não é assim? Muito obrigado, não é assim? Arigatou gozaimasu, não é assim? Às vezes não, e aquilo dói semanas, dói meses, paramos de falar com a pessoa. Por isso que nós sempre recomendamos, quando alguém nos pede alguma coisa, para lermos um livro. Porque o livro mostra essas questões aqui, em especial quando nós estamos perdendo tempo e deixamos de ler, ele mostra sem que nos cause problemas. Porque você vai rasgar o livro, vai pôr fogo no livro? Não, você fecha, mas a cabeça fica martelando, né? O que será que está na próxima página? Eu vou voltar lá para ver. Então nós podemos utilizar o nosso tempo lendo, buscando mais a leitura. E aí a leitura que você quiser. Outra questão que ele coloca para nós. Nós buscamos o conhecimento ou nos comprazemos na ignorância? Ah, eu busco o conhecimento o tempo inteiro. Que bom. Mas quantos de nós paramos no tempo? Estamos parados, estagnados. Não lemos nada. Não conversamos com ninguém sobre Deus. Adriano, mas dá vergonha. É vergonhoso falar de Deus, falar de Jesus. Imagina. Ei, Bia, na escola? Tem tanta coisa melhor para falar, né, Bia? Ou seja, nós temos vergonha às vezes de dizer que somos isso, somos aquilo. É melhor não, mas ele nunca me perguntou nada. Mas está na hora de nós falarmos mais. Vamos mais adiante. Cultivamos o método ou nos perdemos na disciplina? Somos organizados com o nosso dia, com o nosso tempo? Olha, vou fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Ah, mas eu não, isso não sobra tempo para mim. Diga, Perumi. Algo. Falei que era para desligar. Estão com frio, pessoal? Estão, né? Quer baixar aí? Legal? É que se aumentar muito vai estragar o topete do Diogo lá. Ó. Vai não, Diogo? Muito bem. Ou seja, nós cultivamos a nossa metodologia de vida, aquilo que nós poderíamos construir para nós. Antes de nós nascermos, nós tínhamos um planejamento e utilizamos esse planejamento de vida. Adriano, eu não lembro. E é um outro instrumento de Deus, o esquecimento do passado. Porque se nós lembrássemos quem nós somos lá atrás e quem nós somos hoje, talvez teríamos um problema aí. Existe hoje no planeta já uma possibilidade chamada regressão, né? Ou seja, você pode fazer regressão e lembrar. Muitos querem fazer isso. Os psicólogos dizem que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque você pode lembrar de coisas que vai atrapalhar a sua vida ao invés de ajudar. Quer um exemplo? Imagina você lembrar que no passado ou em outras vidas, para quem acredita ou não, vale a pena pesquisar, você fez muito mal para as pessoas que estão dentro da sua família agora. E aí? Com que cara que nós vamos entrar em casa sabendo que aquelas pessoas que estão lá nos ajudaram e nós estamos pisando na bola agora? Vamos inverter a situação. Ajudamos demais aquelas pessoas. E aí? Nós vamos querer cobrar, né? Fala, meu amigo, lembrei que 2 para trás aí, você ficou me devendo aí, cara. Vai ter que acertar esses ienes aí agora. Será que não vai causar um distúrbio? Então está na hora de nós entendermos que nós precisamos não nos perdermos mais na disciplina. Mas ser disciplinado dá trabalho. Ser disciplinado incomoda. Por quê? Porque mexe justamente no nosso calo, no nosso problema. Eu tenho que deixar de ser assim. Adriano, então a partir de hoje eu vou parar. Cuidado, não dá para parar do nada. Tem que ser devagar, paulatinamente. Porque se você rompe com algo que você já está fazendo há muito tempo, a dor é maior. Vamos lá. Aceitamos a humildade ou nos entregamos ao orgulho? E aí, o que é mais fácil? Aceitar a humildade, não é assim? É muito mais fácil, eu sei disso. O orgulho não dá tanto trabalho vencer. Eu acho que não, né? Fica martelando na gente. Que vontade de dar um tiro nele agora, né? Só porque que ele acha que ele é, não é assim? Hein, Alex? Sim ou não? Alex fica atrás das câmeras, não aparece, né? Não dá vontade, Alex, de tacar a câmera no cara quando ele faz isso, né? Quando ele aparece no meio da no meio da filmagem, né? Nós temos dificuldade em aceitarmos a humildade. Nós temos o hábito de dizer, por exemplo, só um exemplo, que Judas traiu Jesus
Mas o que Judas esperava de Jesus? Judas esperava que quando ele entregasse Jesus, Jesus despertasse o guerreiro. Porque todos deles já tinham sofrido demais na mão de todos, em especial dos romanos. Então quando ele entregasse Jesus, Jesus ia se rebelar e dizer, agora é comigo. E aí ia matar todo mundo, era a esperança de Judas. Porque Judas não tinha entendido isso aqui, ó, que Jesus havia aceitado a humildade. E aí Jesus fala o quê? Aceita o beijo, pede para que Pedro, embainhe a sua espada, porque Pedro havia cortado a orelha de um soldado, entrega os braços e aceita ser preso, condenado e crucificado. Por conta disso aqui, ó. Mas se Jesus fosse orgulhoso, é o Criador do planeta, construiu o planeta, ele podia acabar com qualquer um, mas ele aceita. Vamos lá. A matéria escura, isso eu mostrei na palestra do ano passado, vocês lembram? É um dos maiores mistérios da astronomia. Segundo os cientistas, esse agente pouco conhecido compõe a maior parte do universo. De tudo que nós conhecemos no planeta Terra hoje, ou quiçá do universo, somente 5% representa o todo. 95% é desconhecido. Aonde fica o nosso orgulho diante disso? Perante Deus, perante o Pai, quem somos nós? Grandes ou pequenos? Perante Deus, parece que nós estamos com um desequilíbrio aí. Deus não nos ouve, Deus não nos faz ganhar. Como é que é o nome da Mega Sena aqui no Japão? Loto Japa? Como é que é? Como é que é? Takarakuchi. É isso? Takarakuchi? Não dá uma vontade? Por que ele não faz eu acertar os... Quantos números são da Takarakuchi? Sinal que vocês jogam bastante, né, pessoal? Já percebi. Pode entrar, moça, fica à vontade. Isso. Vai todo mundo olhar pra você agora, deixar com vergonha. Isso. O bom é que o filho da Adriana entra sorrindo, olha lá. Não tá nem aí, que beleza. Olha o cabelo, olha os cachos. Isso deve dar um trabalho para desembaraçar, hein, Adriana? Dá não? Água e óleo de cozinha fica lisinho, fica? Essa matéria nós vamos descobrir uma hora. Mas por que não descobrimos ainda? Porque não está na hora. Porque se nós descobríssemos, com certeza queríamos fazer o quê? Sermos melhor que o Criador. Com certeza iríamos causar maiores problemas para nós mesmos. Descobrimos a pólvora e olha o que fizemos. Descobrimos como divide o átomo. E vocês sabem muito bem o quanto sofreu Hiroshima e Nagasaki, não é isso? Por conta da nossa descoberta. Fomos humildes ao descobrir o átomo ou aumentamos o nosso orgulho quando descobrimos o átomo? Aprendemos a dividir, destruímos, dizimamos uma cidade inteira. Vamos mais adiante. Cumprimos com as nossas obrigações? Ou é melhor ficar na preguiça em casa? Não, mas só mais 5 minutinhos, não é assim? Vai caçando com a mão o despertador e quando não acha dá um tapa, né? Tá! Uma hora derruba ele, pra ver se ele para de tocar. E se ele cair no chão tocando, larga ele lá, porque se levantar, não é assim? Sempre temos algo que nos impede. Tá chovendo, vai estragar nossa chapinha. Não dá para ir de carro porque eu não tenho carro, é longe demais. A estação de trem está muito longe, não é assim? A palestra daquele cara é muito chata, eu não vou, não é? E assim nós vamos inventando situações. Não dá para ajudar porque eu não tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, agora eu tenho que cuidar do meu dinheiro, não dá para ajudar. Quer dizer, nós vivemos no desequilíbrio. E aqui paramos, estacionamos na preguiça. Só que aí vem uma coisa interessante, um outro instrumento de Deus, que ele diz o seguinte num outro livro chamado Livro dos Espíritos. Ele fala assim, quando Kardec questiona, eles dizem o seguinte, de que o inteligente cuida do não inteligente, o forte cuida do fraco. Só que o Kardec fala assim, mas peraí, mas e o fraco que não tem nada, faz o que? Aí a resposta inverte, diz assim, por isso que Deus deu inteligência. Então às vezes nós não temos força nem dinheiro, mas temos inteligência. Precisamos usá-la. E quando nós usamos a inteligência, as coisas deslancham. E às vezes a inteligência é somente para sair daqui, ó, sair da preguiça. Analisar. Despertamos de manhã, temos duas opções. Quais são as duas opções, pessoal, que nós temos? Ficar na cama ou levantar para trabalhar. Então vamos lá. É Chatiot que fala? Os bacanas da grana aí, é, né? Se nós formos Chatiot, estivermos tranquilos, dá para ficar mais um pouco. Sim ou não? Sim, né? Mas nós somos? Eu não sou, então corre levantar, negão. Não tem outra opção. Mas eu tive duas, eu já tive escolha. Aí eu já levantei. Agora eu tenho outras duas opções. Sorrio para o dia que começou, para a noite que começou do trabalho, ou eu fecho a cara e estrago o meu dia ou minha noite. Qual é a opção que eu escolho?
é nossa, a escolha é minha. E aí tem uma outra questão que nós fazemos assim, mas Adriano, e quando aqueles espíritos ficam atrás de nós, os obsessores, encosto, o nome que vocês quiserem dar? Aí, novamente, os espíritos respondem a Kardec dizendo o seguinte, que o primeiro impulso é nosso. Vamos explicar isso melhor para ficar mais claro? Vamos lá. Quando nós temos um impulso ruim, ele é meu. Ele é meu. Quando eu tenho um impulso bom, ele é meu também. Então o mérito é meu. Agora, de acordo com a escolha que eu tomo, eu vou receber influência. Seja boa ou seja ruim. Adriano, então você está me dizendo que quando os obsessores estão na minha cacunda, fui eu que chamei? Sim. Como é que fala aqui? É Rai, né? Cadê o Mateus? Mateus, como é que falou outro tipo de sim que é sou? É isso? Sou? É que eles falam muito rápido. Hã? Só desse. Ah, sou desse. Mas com o Mateus falando, não é só desse, não. Você só vê o S. Ouve, né, Mateus? Deixa você comigo, viu, Mateus? Você me paga o que você fez comigo na janta ontem. Depois eu vou contar pro povo aí. É assim? Olha que interessante. Eu atraio. Todo mundo ouve música aqui? Quem nunca ouviu música, levanta a mão. Talvez a Nenezinha ali, né? Que não aprendeu ainda a mexer no iPod. Será, né? Duvido que não, né? Um dia eu cheguei ainda no Brasil ainda tem aquelas televisão de cubo, pessoal. Sabe qual que é? Não, né? Aquelas grandonas, quadradas. E tinha um bebezinho que passava o dedo assim e falava... Não mexe, né? É verdade. Tem uns pequenininhos que chegam na máquina de escrever e falam, rapaz, bacana essa sua máquina. Você digita, ela já imprime, né? Porque ainda está na datilografia. Vamos voltar aqui, pessoal. Sobre a preguiça. Quando nós sintonizamos numa rádio, giramos o botão ou digitamos a frequência, ele toca alguma coisa, certo? Certo. Se é do nosso agrado, o que nós fazemos? Paramos de digitar ou paramos de mexer. No dial, né, que chama de dial, aquele botãozinho que corre para lá para cá, os números do rádio. Ou seja, existe uma antena emitindo um sinal, que quando nós abrimos esse sinal, toca no nosso rádio. Mas eu não gostei, eu mudo, o que ele faz? Ele mexe o ponteiro, o sinal fecha, ou o sinal muda, para captar outra estação. Pensamento é a mesma coisa. O tempo inteiro estamos pensando, emitindo ondas de pensamento. Quem está do lado de lá, que não tem mais o corpo, capta o que, pessoal? O pensamento. E aí ele se liga de acordo com aquele que ele gosta. Adriano, está muito confuso isso. Vamos explicar melhor então. Eu sou um cara muito chato ou um cara muito legal. Perto de quem que vocês querem ficar? Obrigado por vocês responderem, viu? Eu vi que vocês gostam de mim, viu, Osmo? Não adianta mentir, a gente descobre na palestra. Ou seja, vocês aguentam ficar perto de um cara chato? Não. Vamos pegar a turminha de alunos aqui, de jovens que estão presentes. Por que dentro da escola cada um tem o seu grupo? Se eu perguntar para a Milena, ela vai falar, porque eu gosto das meninas por causa disso e daquilo. Mas e as outras, Milena? Ah, eu não gosto daquela por causa disso, daquela por causa do outro. Por quê? Isso é sintonia, é pensamento. Vamos explicar mais um pouco, mais detalhado? Quantas pessoas se aproximaram, você não abriu a boca, a pessoa também não. Aí você fala assim, nossa gente, chato demais. Mas o cara nem falou, meu. Não precisa, é vibração. Alex, acontece você também, Alex? Dá vontade de desligar a câmera e ir embora, né, Alex? Vou filmar esse trem não. Por quê? Porque é vibração. Ou já aconteceu de você falar, gente, eu não consigo ir embora, fico perto dessa pessoa, é tão gostoso, me faz tão bem, é assim? Tem uns namorados, namoradas que fica bem no começo, depois do namoro dá vontade de ir embora, né? Não é assim? Não dá vontade de largar? Era tão lindo, ficou careca, não quero mais. As mulheres são terríveis, né? Tem, Diogo, não tem que cuidar do cabelo, Diogo? Tem, Diogo, tem que cuidar. Olha, eu não ia contar, mas eu vou contar porque o Aldo me fez eu contar. Vocês não têm noção do tempo que o Aldo leva para fazer aquele topete ali. Hoje eu fiquei lá só no cantinho olhando assim, ele tá com a escova e vai pra lá. Turminha, estacionar na preguiça não dá. Vamos sintonizar em outra coisa, mudar o nosso pensamento. Mas Adriano, eu não consigo. Vamos recorrer então a um psicólogo chamado Carl Jung, que ele diz o seguinte: toda vez que nós falamos eu não consigo, significa eu não quero. Ou seja, eu não consigo mudar, nunca tentou, nunca experimentou outra coisa. É que nem criança, não é assim? Você põe jiló no prato e fala, não gosto. Já comeu? Não. Como é que não gosta então? Vamos mudar o pensamento, está na hora, aqui. Você quer estacionar ou quer cumprir com as obrigações? Mas Adriano, é difícil. Me mostre um livro onde está escrito que será fácil. Não tem, nem na Bíblia. Não tem.
Não tem nada em nenhum lugar, porque quanto mais difícil, mais gostoso é. Lembra do mérito que eu expliquei lá atrás? Então, toda vez que você estiver diante de uma dificuldade, faça a melhor escolha. Qual é a melhor escolha, Adriano? Aquela que você melhor escolher. Aquela que for melhor para você. Mas, Adriano, eu fiz a melhor escolha e me deu problema. Dai jogo, escolha de novo. Você vai aprender. Agora, já aprendeu que aquela escolha não te faz bem. Adriano, mas eu não consigo. E aí, meu amigo, estacionou na preguiça. Vai sofrer. Vai sofrer. Não tem acordo, não tem jeito. Lembra que eu prometi uma coisa lá atrás que eu falei sobre Deus? Vamos contar agora. O que Deus faz então? Nós evoluímos no bolo, ou seja, no todo. O planeta vai evoluindo, vai mudando, vai mudando. Se você não mudar, você fica para trás. Só que Deus não quer que ninguém fique para trás. E aí você sofre com aquilo. Você tem que sofrer com aquilo. E aí você vai precisar retornar alguns passos para aprender de novo. Vamos mais adiante. Ansiamos pela verdade ou preferimos a mentira? Aqui eu estou falando da mentira, não do mentiroso. Na verdade, André Luiz coloca, não do mentiroso, aquele que conta mentira, mas para nós mesmos. Tá bom assim. Vamos nos enganando. Tá bom assim. Não tá. Não tá bem. Adriano, como que eu descubro se não está bem? Uma dica. Ao dormir, cabeça no travesseiro, ou aonde vocês encostam a cabeça, não sei. Como é que está a consciência? E aí? Eu estou sentindo algo aqui dentro que não está tão bem, está me incomodando muito. Fecha os olhos e vamos buscar no passado. Rapaz, lá atrás eu xinguei o Cazu. E aí você parece que sente algo, e era isso. Aí eu tenho duas escolhas. Xingo novamente. Brincadeira, Cazu. Ou eu volto e peço perdão. Aqui, ó. Se eu ansiar pela verdade, eu busco a pessoa. Me perdoa. Olha, eu errei aquele dia, pisei na bola, foi mal, não vou fazer mais, me ajuda. E aí outra pessoa vai entender, mesmo que na hora da raiva não entenda, xingue, fala. Geralmente mulher faz isso, né? Te perdoo, me aguarde, né? Assim, você sabe? As japonesas aqui, as meninas que estudam nas escolas aqui, é assim ou não é também? É, não é, Matheus? Quando pisa na bola com elas, não faz assim? Elas, o que, Matheus? Matheus, estou só pegando no seu pé, Matheus, relaxa. E aí ele encerra todas essas questões que nós fizemos. O André Luiz coloca no seu texto, encerrando essas questões sobre ansiedade, mentira, preguiça, dizendo o seguinte: é justo o desejo de saber o começo da vida na Terra. Lembra que nós falamos da matéria? Eu apaguei de propósito, pessoal. Querendo ler, vamos prestar atenção aqui, para a gente ler mais lá. Nós queremos saber de onde nós viemos, quem nós fomos, não é assim? E esquecemos conosco quem eu sou. Eu quero ter ou eu quero ser? Vamos mais adiante. Contudo, mais importante é cuidar da própria vida. Tem gente aí fazendo hora extra na vida dos outros, pessoal. Não é assim? Está muito preocupado com o que foi postado no Face, olha lá, mas esquece, cuida da tua, situando-a nos ensinamentos do Evangelho. Adriano, mas eu não sou espírita, esse Evangelho não serve para mim, então leia aqui, ó, Torá, Bíblia, o nome que você quiser, porque o Evangelho, a Bíblia, o Torá são os ensinamentos do Cristo, é um ensinamento só. Alguém que escreveu mudou alguma coisa, a fonte foi a mesma, o entendimento que é diferente. Tem um cara chamado Bart Ehrman, que é um dos maiores pesquisadores da Bíblia, ele é francês. O último livro que ele escreveu fala sobre, o título é O que Jesus disse e o que Jesus não disse, vale a pena, Bart Ehrman. E ele coloca o seguinte, que na Bíblia, ou no nosso Evangelho que seja, na Bíblia em especial, ele coloca exatamente assim, existe mais de 400 mil erros de tradução. Adriano, você está contra a Bíblia? Não estou, pelo contrário, eu só acho que nós não temos que levar ao pé da letra. E eu estou citando um pesquisador que não é religioso, Bart Ehrman. Vale a pena pesquisar. O livro não é tão grande, o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Ou seja, um escreveu de um jeito, o outro pegou, não sabia a língua e escreveu do jeito dele, e assim vai. E aí, meu irmão? Eu não entendo nada de Nihongo. Se eu pego a Bíblia em Nihongo, eu escrevo o quê, pessoal? Danoso, vocês estão perdidos na minha mão, né? Por quê? É cego guiando cego. Vai tudo para dentro do buraco. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Para que você seja digno dessa dádiva de Deus. Então nós sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, isso é muito válido, mas precisamos primeiro cuidar da nossa vida, da minha vida.
da minha vida íntima. Como eu sou perante o próximo? Como eu sou perante os meus familiares, os meus amigos? No trabalho, em casa, com os amigos, na rua, com os amigos em casa, na escola, qualquer local. Vamos mais adiante. Quais são as nossas responsabilidades? Ah, Adriano, eu tenho muitas. Sim, todos nós temos. Claro que temos. Muitas responsabilidades. Mas em especial cuidar de nós. E o André Luiz coloca uma frase que ele diz o seguinte. Vamos lá. Cuide bem, pois, de sua tarefa evolutiva. Não resolve o frasco ser elegante e é preciso que o conteúdo seja de qualidade. Lembra da avó de vocês lá no Brasil, quando ela falava assim? Por fora, bela viola, por dentro, tá cheio de velho aqui, gente, descobri. Isso é falado, ó, no tempo do Ronca. Não é assim? A Bia aqui nem sabia essa frase, ó. Eu também não, Bia, eu li isso aí outro dia. Por que não resolve o frasco ser elegante? Se o conteúdo for ruim, quando vocês pegam um perfume, lá na Duty Free no aeroporto, lindo, quando você espirra, o que você faz? Dá vontade de tacar no chão, não é? Porque lá dentro não agrada o cheiro. Assim somos nós. Por fora muito bonito, que não é o meu caso, mas vamos lá. Presta atenção na palestra. Mas o conteúdo tem que ser melhor, o conteúdo tem que ser de qualidade. Não é assim? Quantas vezes, eu já falei muito isso, pessoal, mas quantas vezes nós vemos um casal na rua, seja mulher ou homem, faz o seguinte comentário assim, ó. O que aquela moça está fazendo com esse cara feio? Ou ao contrário, vocês já fizeram isso já? Eu não acredito que você já falou isso. Você com essa carinha doce assim, não é assim? Olha aquela mulher linda, aquele cara é feio demais, mas por quê? O frasco não é lá, né? Não é tão sugoi assim. Mas o conteúdo, a qualidade é fantástica. Por quê? Porque é boa, foi cultivado, foi educado, disciplinado. Vamos mais adiante. E aí nós vamos entrar numa questão, mamães, a jovem aqui, que eu não sei o nome, você, Camila, já dormiu já? Algumas imagens que eu vou mostrar aqui são meio fortes. Você acha que vai ter problema? Se a senhora achar que tem problema, a senhora me fala que eu apago. Combinado? Tá jóia? Tá Diogo? Porque às vezes assusta a criança, nós vamos mostrar algumas imagens, porque nós vamos falar agora de suicidas. Nesse livro, Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho, a médium Ivone do Amaral Pereira, ele vai contar a história de Camilo Cândido Botelho, vocês estão vendo aqui, mas que na verdade o seu nome era Camilo Castelo Branco, um romancista português muito famoso no século passado e que, por conta de ter ficado cego por volta dos 40 e poucos anos, resolve comprar uma arma e tirar a sua vida. Então imagina, ele era um romancista famoso, muito conhecido naquele país, e quando ele perde a visão, imagina, para quem escreve romance, ficar sem enxergar. Para ele a vida perdeu o sentido. Ou seja, ele não conseguiu compreender que aquilo tinha um ensinamento para ele. E aí ele compra então uma arma e, pumba, dá um tiro na cabeça. Quando ele faz isso, ele percebe que somente o corpo cai ao chão. O espírito sobrevive. Permanece vivo. As dores que ele sentia no corpo continuam na alma, no espírito. E o tiro que ele havia dado na cabeça vai para o corpo todo. A mesma dor intensa que no primeiro momento era só na cabeça, o corpo inteiro sente. E quando ele percebe então, ele descobre realmente que ele está vivo. Quando ele percebe o que ele fez, ele continua vivo. Porque o coração continua batendo, o pulmão continua respirando, mas ele não sabe o que aconteceu. Ele relata nesse livro que durante 200 dias, toda vez que ele ouvia alguém comentar ou alguém falar sobre a vida dele, a história dele, que ele havia cometido suicídio, ele retornava para dentro do caixão, junto ao corpo apodrecendo. Sentia o cheiro, sentia as mesmas as dores. Adriano, eu não acredito nisso. Ok, vamos voltar um pouquinho atrás, rebobinar a fita e voltar quando nós falamos do pensamento. Lembra? Eu não acredito em vida após a morte. Ok, então eu vou fazer um exemplo para vocês ficar mais fácil de acreditar. Quando vocês estão no trabalho ou na escola, recebe um mameiro de uma notícia muito triste. Como vocês ficam? Triste, não ficam? Ainda mais se o parente estiver no Brasil, aí a tristeza é completa. Não é isso? Mas se você não está vendo, não sabe qual é o problema da pessoa, por que você fica triste?
pensamento. Faz você criar coisas que talvez nem existem. E se for mãe, então, aí a dor é maior ainda. Não é assim, Adriano? Larga tudo e vai embora, porque não sabe o que aconteceu com o filho. Imagina a dor de Deus quando se depara com uma questão dessa. Mas Deus não sofre por nós. Olha a curiosidade, está com os olhos esticados. Estava de costas, mostrei a imagem, ela já... Vamos lá. Por quê? Porque Deus não vai sofrer por nós, mas Ele quer que nós nos melhoremos. Vamos lá. Ele caminha pela cidade ao corpo. E aí as pessoas comentam na rua, né? Você viu lá que o romancista deu um tiro na cabeça? Você viu, rapaz? E toda vez que ele ouve aquilo, ele retorna, ele traz à tela mental o que ele havia feito. E toda vez que ele pensa, ele sofre. Vamos continuar no exemplo que nós demos agora, atual. O problema aconteceu. Você começa a se acalmar. Você senta lá no Centro Espírita Caminho da Luz, em Ibaraque. O senhor que hoje começa a conversar com você calmo, tranquilo. Aí você vai se acalmando, não é assim? Para de chorar. Pega lá o lenço, como é que é? Tissu, né? Tissu. Eu sempre confundo. Só para ver se vocês estão acordados. Vai enxugando, vai acalmando. De repente você lembra, o que acontece? Desaba a chorar de novo. Aqui, pensamento. Vamos mais adiante. Ele é levado para um lugar chamado Vale dos Suicidas. Ou seja, toda uma região que espíritos vão para lá. Mas Adriano, onde fica isso? Em que país? É num país chamado Tela Mental. Vocês já tiveram um dia de inferno? Hoje o dia não está bom, não é assim? E tudo que você faz fica pior. É isso aqui, ó. É a mesma coisa que aqui. Ele se depara então no local onde todos que estão ali cometeram o mesmo ato. E ele não sabe o que fazer. O que ele faz para sair dali? Ele percebe que ele está dentro de uma caverna com mais 4 pessoas. Junto com ele, 5. Belarmino, Jerônimo, João e Mário. Os 4 haviam cometido suicídio. Ele tinha ficado cego por volta dos 40 anos de idade e deu um tiro na cabeça. Belarmino havia tomado veneno. Belarmino, qual foi o outro que eu falei? Antes do Belarmino tem um aí. Vocês não estão prestando atenção na palestra, tá vendo? Eu sabia disso, eu sabia que vocês iam enrolar. Camilo, Belarmino, Mário, João, esse aí ninguém lembra, Jerônimo, pessoal. Brincadeira. O Jerônimo havia se enforcado. Jerônimo havia cortado os pulsos, era um empresário com muito dinheiro, perdeu o dinheiro, cortou os pulsos e morreu. O João não tem no livro Memórias do Suicida o motivo de que ele havia se matado, o porquê, mas ele se matou também com um tiro na cabeça. E Mário havia matado a amante enforcada. Com remorso, ele também se enforcou. Olha que interessante. Os 5 casos. E ali eles estão na caverna com muito sofrimento, não sabem o que está acontecendo, até que um belo dia chega uma caravana espiritual com um monte de pessoas, uma espécie de anjos. Mas esses anjos estavam vestidos como roupas de hindus. E aí, em uma espécie de alto-falante, toca uma corneta e sai uma voz dizendo assim: Camilo, Jerônimo, Belarmino, Mário, João. E aí ele percebe que é ele e os que estão na caverna. E eles são recolhidos, levados para esse local. E esse local, então, essa nave é direcionada para um local naquela mesma região, próximo àquele vale. Essa região é chamada de Legião dos Servos de Maria, colônia correcional. Por que Legião de Maria? Porque o Espírito que cuida desse local é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, assim como está nessa obra. A Ivone do Amaral Pereira questiona por que ela, e ela diz o seguinte, que o Camilo Cândido Botelho diz o seguinte, que somente um espírito com capacidade de amar muito grande pode cuidar de um local como esse, ou seja, um local onde somente suicidas ali estão. Vamos fazer um exemplo para os dias atuais. É fácil cuidar de alguém que tem problema, pessoal? Sim, né? Não é? Sim ou não? Não dá um trabalho danado? Porque você fala, a pessoa não aceita, você fala, a pessoa chora, você fala, ela sofre mais ainda, não é assim? Você tenta ajudar e ela está sofrendo mais. Às vezes, faz parte do tratamento.
até a hora que ela melhora. Mas até ela melhorar, é muito difícil. Então nós temos que ter o quê, pessoal? Ciência da paz. O que é isso? Paciência. E nós temos paciência, não temos paciência? Temos, né? Os primeiros 30 segundos. Não é assim? Pegar as mães de exemplo aí. Criança não quer comer, está fazendo birra. O que você quer? O que você faz? Não, tá, cala a boca e engole. Não é assim? As mães não, as mães têm paciência, que as mães ficam. E os pais, né? Tira logo o cinto. Se você não comeu, eu te arrebento. Não é assim, Mateus, com o Cazu? Fala que sim agora, Mateus. Fala que sim. Nós não temos paciência, em especial conosco mesmo. Passamos a vida inteira fazendo algo errado, ou algo que não nos trará bem, nos fará bem. Lá na frente dói, aí nós reclamamos com quem? Ah, eu sou um burro mesmo, ah, eu não sei o que lá. E aí começa a se lamentar ao invés de mudar. Sai da sintonia. Vamos voltar para o livro então. Maria que cuida desse local. Eles são recepcionados, são atendidos, medicados e levados para um quarto. Quando eles chegam nesse quarto, quem estão no quarto? Os 5, né? Aqui só tem 3, na verdade, só para exemplificar. Aqui o quadro de Maria, mãe de Jesus, e eles ficam ali conversando, recebem um alimento, medicação, ok. De repente surge o assunto, começam a conversar. Quando nós estamos na fila de um hospital, qual é o assunto, pessoal? Só coisa boa, não é? Hã? Não, né? E quando um fala do nome de uma doença, nós inventamos outra pior, não é assim? Porque o meu sofrimento tem que ser maior que o do outro. Dá jogo ou não dá jogo? É, né? E aí os 3 aqui, na verdade, os 5 começam a conversar. E qual é o assunto? E aí, você está fazendo o que aqui, negão? Ih, rapaz, deu um tiro na cabeça. Ah, eu cortei os pulsos. E quando eles começam a falar, para onde eles vão? Dentro do caixão de novo, pensamento. Voltam a sentir a dor, voltam a sentir os vermes comendo o corpo, voltam a sentir tudo. Mas Adriano, peraí, você disse que eles estavam dentro do hospital, que Maria cuida. Sim, Maria cuida do hospital, do pensamento quem cuida somos nós. Lembra do mérito lá atrás? Porque se Deus cuidasse de nós, pessoal, para que ele ia nos inventar? Criar para quê? 2 trabalhos? Pô, você acha que Deus não entende de custo-benefício? Vai criar tudo isso aqui para ficar cuidando de você? Não, negão, tu já é grande, se vira. A mesma coisa, só que o carinho é tão grande que eles colocam uma espécie de 2 seguranças aqui, ó, tá vendo? Para quê, pessoal? Para cuidar do pensamento. Vamos dar um exemplo mais prático. Quando nós entramos no centro espírita, o que o Aldo coloca para nós fazermos? Cantar. E quando você canta, você faz o quê? Abre a boca, tio. Sim, eu sei. Quando nós cantamos, nós esquecemos do problema. Por quê? Não é a música, é a harmonia que a música nos traz. A letra que passa aqui embaixo, ou que entra nos ouvidos, ou a oração, ou aquela plaquinha, o silêncio é uma prece, que seja. A mensagem que nós vamos lendo, o livro que nós estamos lendo, nos traz paz. Porque nos desliga do problema. Desligou do problema, passa. Não é assim? Olha que interessante. É mental. Adriano, mas isso é fácil de fazer? Vou responder por mim. Por mim eu posso. Não. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que tentar. Temos as opções. Vamos mais adiante então. Obreiros da vida eterna. Vamos falar de coisa boa, né? Senão o Aldo já fecha a cara para ir lá no fundo. Agora é coisa boa, fica tranquilo. Pessoal, 9:05. O Aldo tinha falado, o ano que vem nós vamos continuar essa palestra. Porque eu não posso passar do horário. Ó, Alex. Desencarnação, nós vamos falar do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia do Francisco Cândido Xavier, que conta a história de Adelaide. Adelaide morava numa instituição para crianças, e essa história é verídica. Ela morava no Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro, então, ela era católica, e sempre praticou o bem. Em determinado momento da sua vida, ela descobre, conhece o Espiritismo, constrói essa instituição, e passa a cuidar dessas crianças durante toda a sua vida, dedicando-se ao bem o tempo inteiro, o tempo integral, dia e noite. É uma história verídica, o hospital existe, tem um livro chamado Os Grandes Vultos Espíritas do Brasil, que conta a história dela. Aqui nós vamos contar, vamos narrar o que ela como espírito traz de informação, na verdade é o André Luiz, mas se vocês quiserem conhecer a verdadeira história dela, da Adelaide enquanto encarnada,
Está no livro Os Grandes Vultos Espíritas do Brasil. Tem registro lá da instituição em que ela cuidou. Ok? Muito bem. O local é o Rio de Janeiro, ela era espírita, como eu já expliquei, no trabalho, serviço ao próximo, ela morre de falência múltipla dos órgãos, porque ela morre muito velhinha. Nós chamamos isso dentro do espiritismo de completista. O que é um completista, Adriano? É aquele que vive até o último dia, ou seja, até o dia programado realmente para a sua morte. Ele exerce a vida o tempo inteiro. Ao contrário do Camilo Cândido Botelho. Por que ele vai para aquele local? Porque esse fio condutor que nos liga corpo à alma ou ao espírito é energia. Ou alguém duvida disso aqui no Japão? Não, né? Vocês conhecem melhor que nós em outros locais sobre energia. E essa energia fica solta. E provavelmente algum outro vai querer sugar essa energia. Para que isso não aconteça, ele é recolhido. Ele é atendido como ele foi atendido lá na Legião dos Servos de Maria. Muito bem. O nome dela era Adelaide Augusta Câmara, mais conhecida como Aura Celeste. Porque quando ela começa a psicografar, ditar os livros, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ela usa o nome de Aura Celeste para evitar problemas de processos. Assim como já havia acontecido com Humberto de Campos, onde a família queria cobrar do Chico Xavier os direitos autorais. Então ela assina como Aura Celeste para evitar esse problema, mas é a mesma pessoa. Nós vamos ver então no quarto em que ela está. Aqui está a Adelaide, deitada. Esse é André Luiz, é o cara que dita o livro ao Chico Xavier. Esse é Jerônimo, um cara que está ajudando, esclarecendo o André Luiz no plano espiritual. Esses dois aqui não falam no livro o nome. Esse é Bezerra de Menezes, um médico espírita radicado no Rio de Janeiro, que desencarnou no ano de 1900. Essas duas jovens aqui estavam já no quarto, são dois espíritos, duas jovens, que estavam ali cuidando de Adelaide no processo de desencarne dela, de morte dela. Eles então estão conversando, dizendo que está próximo o dia dela desencarnar. Pois bem, só que vocês conseguem ver o fio condutor aqui? Esse fio, esse cordão fluídico, significa que ela está encarnada ainda. É o espírito ligado ao corpo. Ela conversa com essa senhora aqui, chamada Zenóbia. Zenóbia é a mentora, o anjo da guarda da instituição que ela construiu. Então toda instituição, toda a igreja, importa qual seja, tem um anjo da guarda, tem um mentor que cuida daquilo ali do lado de lá. Pois bem, André Luiz e Jerônimo acompanham a conversa. E ela pede para Zenóbia para ficar mais um pouco na terra, que ela não quer desencarnar, ela não quer partir. Porque se ela partir, o trabalho na casa vai acabar, assim ela acha. Então ela pede para ficar mais algum tempo. Zenóbia diz que não, que já deu o horário, já deu a época, já deu a data, ela vai precisar partir. E marca uma reunião no plano espiritual com os trabalhadores daquela instituição. Adriano, isso acontece mesmo? Vamos dar um exemplo mais prático. Quantas vezes vocês já acordaram com vontade de falar com alguém, de ligar para alguém, ou com alguma sensação e aquilo aconteceu? Já ou não, pessoal? Não? Já. Sim, né? Ou seja, provavelmente no plano espiritual, durante o sonho ou durante o sono, você sonhou e isso provavelmente você viveu, ou vai acontecer, ou já aconteceu. Existem essas três possibilidades. E aí você pode buscar qual delas se encaixa melhor com aquele seu sonho. Muito bem. Zenóbia então diz o seguinte, para que os trabalhadores do plano espiritual parem de orar por ela. Parem de rezar para ela ficar viva, porque ela precisa ir embora, precisa partir. Adriano, mas isso acontece também? Sim. Quantas vezes nós ficamos no hospital esperando o tempo inteiro para que a pessoa saia da UTI? Já aconteceu isso? Não é assim? Ficamos lá chorando, rezando. Ai, meu Deus, ajuda, ajuda. Aí, o que acontece? O médico sai da sala e diz assim, olha, vão para casa, tomem banho, descansem, daijoubu, tá tudo daijoubu, ela melhorou. O que vocês fazem? Vão para casa, não é assim? Quando chega em casa, toca o telefone e fala o quê? Morreu. Por quê? É sério isso. Já aconteceu com vocês ou não? As pessoas costumam dizer que é a melhora da morte. É justamente para isso aqui, ó. Desligar o pensamento. Nós queremos tanto que a pessoa continue viva que ela está sofrendo e não consegue desligar do corpo. Tamanha a nossa vontade. Então o plano espiritual faz o quê? Vai lá e dá uma ajudadinha, dá um cuidado, com um band-aidzinho. Aí ela melhora. Aí os batimentos cardíacos voltam, pressão estabiliza. Aí o médico fala, não, agora fica tranquilo, pode ir para casa, está melhor. Você faz o quê, pessoal? Bora comer, né? Está melhor, vamos comer, porque não comi nada até agora. Já melhora. Desliga o pensamento. E aí eles vão lá e ó,
desenlaça e tira, fica só o corpo. Vocês já pararam para pensar nisso? Leiam essa obra, lá explica melhor. Quem tiver dúvida, o Livro dos Espíritos também fala. Olha que interessante isso. Como é a organização do plano espiritual para cuidar de nós. Mas Adriana, se nós então agora a partir de hoje eu não saio mais do hospital. Pois é, vai morrer e você vai sofrer e vai causar sofrimento àquele espírito, que não é para ficar mais ali e você fica segurando. Vamos dar um outro exemplo. Imagina que você está preso numa cela, num presídio, com mais outras pessoas. E de repente você ganha a liberdade. E aí as outras pessoas falam assim, não vai embora não, fica aqui comigo mais 30 anos. Vocês ficam ou vão embora? Ficam, né? Bem longe dali, né? Assim é o nosso espírito no corpo, é uma prisão. Isso aqui é uma prisão, para nos ensinar a melhorar. Necessitamos ainda. Mas Adriano, que horas que eu vou parar de reencarnar? Que horas que eu vou parar de precisar desse corpo? Quando nós aprendermos a sermos bons. Aprender a ser bom, não preciso vir mais para cá. Por isso que muitos não voltam mais. E a verdadeira vida é a vida do lado de lá. É a vida espiritual. Vamos lá. Ela então faz a reunião, pede para que os espíritos, as pessoas, né, parem de pensar, parem de rezar, etc. Só que todo mundo desperta no dia seguinte com a sensação de que ouviu alguma coisa. Mas não sabe o que é. Mas com a sensação de que realmente está na hora dela partir. Todo mundo pensando a mesma coisa. Começam então a fazer prece, desligam aquele pensamento de apego material. E ela desencarna. Mas o motivo de contar essa história é por conta desse slide. Por quê? Ela começa então a fazer o desligamento, ou seja, molécula por molécula, desligar centro de força por centro de força, ou seja, espírito do corpo. Só que nós não conseguimos fazer isso sozinho, dá muito trabalho, por isso que nós temos sempre alguém chamado de anjo da guarda ou mentor para nos ajudar. No caso aqui, Bezerra de Menezes, Jerônimo e André Luiz estavam ali para ajudar a fazer esse desenlace, porque é muito difícil, muito doloroso. O Livro dos Espíritos fala que nós sofremos perturbações nesse momento, porque nós não ficamos nem do lado de lá e nem do lado de cá. É um sofrimento tremendo. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, de acordo com o estilo de vida que viveu aqui na Terra. Muito ambicioso, muito mal, muito ruim, etc, etc, vai se perturbar mais. Mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Vamos dar um exemplo mais prático. Você vai no hospital com dor. Aquele cara que faz... Enfim, tudo que vocês imaginar. Briga, xinga, esperneia. Dói mais a injeção dele ou não? Dói, não dói? Até uma gotinha dá um escândalo. Aí ele acalma, passa a dor. E aquele que é tranquilo está doendo, mas está mais tranquilo, dá o braço, toma o medicamento. Assim é o desenlace. Mas vamos voltar aqui para a palestra. Ela pede então para fazer o desenlace sozinha. E aí o André Luiz fala, isso não dá, mas fica quieto. Ele nunca tinha visto aquilo. Eles se afastam então numa câmara à parte, no quarto dela, e ela então em oração, em prece, começa a fazer o desligamento sozinha, até que o espírito se desprende do corpo. Imediatamente ela aparece, olha lá, ela começa a se desprender e no final eles ajudam só a apoiá-la, porque ela está meio, né? O que aconteceu? Mesmo que sendo muito rápido. E assim que ela consegue fazer o desligamento, olha o fio aqui, ó, cortado, percebe? Desligou do corpo, morreu. Não tem mais vida. Acabou os batimentos, morreu. O espírito está vivo. Ela já aparece ao lado do corpo no velório, agradecendo ao corpo dela. Ela faz uma oração, agradece ao corpo que serviu para ela durante todo aquele tempo, abraça alguns no velório que ela tinha muito carinho e já começa a trabalhar no plano espiritual. Ela faz uma oração com os trabalhadores do plano espiritual daquela instituição que ela havia criado. E a partir dali ela assume o trabalho. Olha que interessante. Mal desencarnou ou mal morreu, começa do lado de lá com a consciência do trabalho a cumprir. Vamos pegar o exemplo do outro que cometeu um suicídio. O tempo que ele levou para entender que tinha morrido, o sofrimento que ele causou a ele até do lado de lá. Olha a diferença. E aí nós vamos pensar o seguinte: cuide da alma com o mesmo zelo que dedica ao corpo material. Por quê? Pratique o exercício, mas não esqueça a reflexão. Vamos mais um. Siga a dieta rigorosa, mas livre-se das paixões.
Não vou perguntar se tem alguém fazendo dieta, senão vou ter que levantar a mão também, não é assim? Mas nós conseguimos largar do chocolate? Não dá, né? Por que não dá? Porque nós estamos seguindo a dieta rigorosa, mas estamos nos apegando das paixões. Paixão é chocolate. Ah, eu não aguento ficar longe. Não aguenta mesmo, até você está falando que não aguenta. Não é assim? Mais adiante. Faça a cirurgia plástica. E aí? Por que você olhou para mim, Viviane? O que aconteceu quando eu falei nesse assunto? Faça a cirurgia plástica, mas enobreça as ideias. Nós queremos mudar o externo. Espera que meu nariz não está tão bonito. Se eu pôr uma bolinha aqui vai ficar melhor, não é assim? E lá dentro está do mesmo jeito. Então faça. Quer fazer? Faça. Não tem problema. Casou aqui, agora era a hora lá da piada do pavão, mas eu não vou, porque você já conhece, eu não vou contar não. Vocês querem saber qual é? Já ouviram já, pessoal? Já, né? Já, que eu sei que já. Senão você ia falar que não. Então vamos lá. Nós podemos mudar o nosso corpo externamente. Se isso vai te fazer bem, faça. Mas não é melhor mudar o interior? Não é mais fácil? Aceitar que talvez dessa maneira é o melhor caminho? Mas desenvolva os músculos, mas eleve o sentimento. Queremos ter a barriga de tanquinho, o braço grandão, etc, etc. Mas o pensamento ou o sentimento é sempre o mesmo. Mais adiante. Extirpe o tumor, mas elimine o vício. Vamos no hospital, cortamos fora aquilo que nos fez mal. Vamos dar um exemplo prático disso? A maioria dos tipos de câncer nascem de pensamentos, mágoas guardadas. Mágoas, água. Eu guardo, fico remoendo com aquilo. 1, 2, 10, 30, 40 anos. De repente nasce um tumor. Eu falo, mas por quê? Há 40 anos você está guardando esse sentimento ruim. E aí? Extirpe o tumor, mas elimine o vício. Pare de sentir maldade. Que possamos parar de sentir raiva, ódio, rancor, mágoa, inveja, ciúmes, maledicência. Mais um. Tome o remédio, mas cultive a prece. Nós queremos só ingerir. Tomar o remédio, tira logo. Tira que está doendo. Mas que hora que nós paramos para fazer uma oração e nos acalmarmos? No momento mais turbulento, de maior correria, nós conseguimos fazer prece? Não, mas se tiver num momento de maior correria, maior turbulência e doer, aí nós lembramos de Deus. Ai meu Deus! Não é mais fácil então, na hora que está tudo bem, fazer oração? Agradecer? Olha, que bom que eu consegui isso. Obrigado. Quantas vezes nós olhamos para quem está próximo de nós, dentro da nossa casa, e agradecemos a oportunidade de estar ali? Nós não fazemos isso. Nós deixamos passar as oportunidades de dizer, olha, parabéns. Poxa, fiquei tão feliz que você fez aquilo por mim. Nós temos dificuldades com isso, mas porque nós não exercitamos. Nós não treinamos isso em nós. Tudo é treino. Tudo é treino. Todos vocês, acredito que a grande maioria aqui, ou todos, chegaram ao Brasil, ao Japão, sem falar nenhuma palavra. E não aprenderam? Não falam bem agora? Não desenrolam bem? Passaram dificuldade, não passaram? Exceto a turminha ali que já nasceu aqui, né? Que estão dando risada de nós agora, que não passaram por isso. Ou seja, passamos por dificuldades. Deu vergonha de perguntar como é que fala um pãozinho na padaria ou em algum lugar. No supermercado, como é que compra o alface? Mas, aqui cultivar a prece, a oração, vai dar certo. Deus não ia criar tudo isso para nos colocar em roubada. Jamais. Nós não falamos Pai Nosso? Não é o nosso Pai? Qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Nenhum. Imagina Deus. Então está na hora de nós apegarmos a Ele. Aqui, prece. Agora, não vamos descuidar. Lembra que nós começamos a palestra falando do cuidar do corpo e do espírito? Do equilíbrio? Agora eu estou na minha igreja, estou orando para Deus, estou tomando passe de Deus, não preciso mais do meu remédio, vou jogar fora. Cuidado. Cuidado. Uma coisa é o espírito, outra coisa é o corpo. Ah, Adriano, mas você falou, então eu vou... Não pare, continue aqui, o exemplo. Mais adiante. Use o creme hidratante. Lembrei do Aldo agora fazendo o cabelo. Mas revigore-se no amor. Amemos mais. Quantos abraços nós damos por dia?
Quantas vezes temos a possibilidade de abraçar alguém que está próximo de nós e dizer algo de bom, e nós não fazemos isso? Ah, Adriano, mas dá vergonha. Claro que dá vergonha, você nunca fez. Mas se você fizer uma vez, 2, 3, 10, 500, vai ser natural. É natural. E você vai ver o quanto isso te ajuda. Precisa tentar, precisa começar. Claro que é importante cuidar do corpo, garantindo a saúde física. Contudo, lembre-se de que, na vida eterna, o que importa é a saúde da alma. E aí, pessoal, para encerrar nossa palestra, lembrar que tudo aquilo que nós fizemos aqui, nós vamos levar para o lado de lá. Quer nós aceitemos ou não que a vida continue. Quer nós acreditemos ou não em Deus. Vamos levar. E que possamos então ter a certeza de que isso vai acontecer, então que possamos mudar. Mas Adriano, como eu consigo mudar isso? Aos poucos. Enumere as suas dificuldades, anote. E aí vai ticando uma por uma. Olha, isso aqui eu não consegui fazer esse ano. Então meta para o ano que vem. 2016, vou parar de fumar. Ok, já começa a pensar. Vou deixar de fumar em 2016. E começa então. Vou parar de comer 10 quilos de chocolate por mês. Então, mas agora só 2020. Eu vou começar a comer. Vocês viram, quando é comigo eu diminuo aos poucos. Ou seja, é devagar, aos poucos. Não precisa ser do nada, de repente, porque isso vai te causar maior problema. E lembrar sempre de Jesus, que nos disse uma frase assim: onde um ou mais estiver em meu nome, ali eu estarei. E aí ele completa dizendo o seguinte: estarei convosco até o final dos tempos. Ou, dependendo da tradução, diz dos dias. Vocês escolhem o que vocês querem. Se Ele, Jesus, estará conosco até o final dos tempos, para que nós vamos ter medo? Para que vamos ter medo? Dúvidas do quê? É Ele que está conosco. Mas Adriano, eu não vejo. Mas se você fechar os olhos e sintonizar na sua rádio mental com Jesus FM ou AM, que seja, Ele vai estar com você. E se você fizer esse hábito o tempo inteiro estará com você. E aí o medo, a dúvida vai embora. Agora, a dificuldade vai ter, obstáculos vão ter. É necessário para que você possa evoluir. Lembra lá na quarta série? Era 2 mais 2. Aí na quinta inventaram um trem chamado equação de primeiro grau, não é assim? Mas vocês aprenderam a matemática. Tudo na nossa vida é isso. Construção. Agora depende de nós. Construirmos aos poucos ou queremos construir maior que a nossa possibilidade. Turminha, agradecer mais uma vez, obrigado. Alex, obrigado pela gravação. Agradecer a cada um de vocês, obrigado. O ano que vem, quem não vai querer vir para onde sou eu, porque o Otto ficou falando aquilo lá. Brincadeira. Fiquei muito feliz de revê-los, obrigado pelo carinho. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou contar. Algumas pessoas eu sei que deixaram de ir no culto, na religião que pratica para estar conosco. Eu não sei quem é, mas fiquei sabendo disso, fiquei muito feliz. Obrigado mesmo pelo carinho e que vocês possam continuar na religião de vocês, independente de quem seja. Acreditem em Deus. Quanto mais nós acreditarmos em Deus, melhor nós vamos ser. E quanto melhor nós seremos, melhor nós estaremos, seja sozinhos ou acompanhados. Obrigado mesmo de coração, muito obrigado. Nós estaremos amanhã em Ibaraque. É isso, Sr. Kioshi? Levanta aí, Sr. Kioshi. Vamos lá, Sr. Kioshi, por favor. Gomei fazer isso com o senhor. Não, Sr. Kioshi, fica em pé, Sr. Kioshi. Que isso, Sr. Kioshi? É que aqui tem que ser explicadinho, né? Levanta e fica em pé. Brincadeira. Sr. Kioshi, qual que é o endereço? Como é que faz para chegar lá na nossa palestra? Perto da estação do Mitsukai, é o prédio da prefeitura, entre a estação e o Haruaku, né? Haruaku é o departamento de procura de emprego, né? Qual o horário? Às 19 horas é o início da palestra, mas às 18 nós abrimos as portas, né? Quem quiser desempregado, vai procurar emprego e já fica para palestra. Obrigado, Sr. Peixe. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mesmo, Aldo. Obrigado mais uma vez.